senhora, dona Adriane. Senhor. Silvaniense? É, silvaniense. Nascida aqui e morei a vida inteira, só saí daqui quando as meninas foram estudar, né? Mas sempre aqui. O que você acha dessas terras de Bonfim? Você é muito apaixonada por esse lugar. Eu sou apaixonada por Silvânia, pela história, pela tradição, né? E eu sou mesmo muito apaixonada por Silvânia. Mas como é que foi sua infância? Que talvez a sua memória afetiva que te leva a ser apaixonada no lugar, ou não? Pode ser as famílias muito grandes, né? Uhum. Quintais muito grandes e com muita brincadeira. Era a infância que a gente tinha. As ruas eram ainda na minha infância, não tinha asfalto, né? Porque eu vi asfaltar Silvânia, que foi na época do Darcy Brasil. Entendi. Mas vocês moravam lá na fazenda? Não, nós moramos ali na rua Henrique Silva, certo, que era uma casa da minha avó materna, né? Constância. Henrique Silva é do senhor ou é do Soleônidas? Do senhor. Que um é Henrique Silva, outro é o quê? É Francisco Correia Bittencourt, né? Não? Francisco José da Silva, não? Não sei. Eu acho que é aquela lá. Porque tem aquela que é perto da sua casa, aquela do Lobos Bar. Henrique Silva e Dr. Brandão. Ah, não, Dr. Brandão é aquela. É Henrique Silva e Eugênio Jardim. Eugênio Jardim. A praça que é Francisco Correia Bittencourt. Isso, a praça do Getúlio Correia ali. Justamente. Eu morei ali também, na praça. Mas antes, a minha infância foi mais na Henrique Silva. E aí moravam Tirui Siqueira, em frente, a minha avó. Certo. Tinácio Lobo, logo abaixo. Certo. E tinha o pessoal do... Ai, gente, daquele que consertava rádio com... João Loriano, lembra? Também, lembro demais. Seu Orlandino também morou ali numa época. Seu Orlandino não era muito cri-crizento, não? Não. Não era um vizinho enjoado, não? Não, de jeito nenhum. Mas conta a verdade, que ali o primeiro centro da fraternidade foi lá. A gente tinha medo? É isso que eu ia perguntar. É verdade que tinha medo? Tinha, porque os católicos punham medo na gente, né? Diz que era. Porque a gente era tudo criança. E os pais eram... Os pais não, nem tanto, mas sempre tinha alguém que falava, olha ali, olha, né? Cuidado e tal. Tu mexe com espírita, coisa errada lá. Isso. Quem que teve aqui que falou que olhava na janela, mas chegava a ver uns vultinhos brancos entrar lá? Quem que foi, hein, Bené? Ai, teve alguém aqui. Eu não lembro quem falou, mas... Mas alguém falou aqui, não falou? Não, eu ficava com tanto medo que não existia, mas na minha cabeça tinha um vultinho branco entrando e saindo da janela. Nunca vi, não. Tinha também o Neves Siqueira, que morava ali naquela rua. Então, mais ou menos, era a família da minha mãe que morava ali, né? Então, era muita brincadeira. A gente não parava em casa, não. Quem que eram os companheiros de brincadeira? Vamos denunciar todo mundo aqui. Olha, tinha minha prima, né? Que ela é mais velha que 1 ano, eu acho. A Cláudia, filha do tio Rui. Certo. O Carlos Renato, o Rui Carlos, também filhos do tio Rui. Certo. Tinha o Newton, que já é falecido, que era filho do Tinácio Lobo, que era amigo também de infância. Certo. Aí Guto Zé Hélio, né? E o Carlos Alberto do seu João Loriano. A Eliane do seu João Loriano. Certo. Então era essa turma nossa. O Marco Antônio da Derinha, do Tiago. Tinha o Zé Henrique também da Tereza do Tonho, que era da nossa turma. E meu tio Rui, ele sempre foi muito visionário, ele era diferenciado para aquele tempo como pai. Então, ele tinha uma casa muito grande e uma área muito boa atrás da casa, né? Certo. Ele cedia essa área para nós nos reunirmos, aí cada um levava alguma coisa para comer e de beber. E a gente fazia uns bailinhos ali atrás. Que legal. Sabe? Era só amizade, não tinha nem era namoro, nada não. Era de coisa desse ponto. Era de amizade mesmo. Legal. Aí tinha o Foguinho, que era o Ricardo, que era filho do Mendes Souza. Sei. Que também era nosso amigo dessa época. Que, Zé Maurício, você lembra do Canzilo? Menino, tinha umas brincadeiras assim. Vocês batiam na porta dos outros e corriam?
Batia. Eu já fiz isso. Fazia, naquela Meu época Deus. tinha pouco telefone na cidade, né? Aham. E meu tio Rui tinha. A gente fazia trote. Eu lembro que eu fazia uns trotes, gente, que nossa senhora. Qual a vez que deu ruim? Porque sempre tem uma brincadeira que dá ruim. Deu ruim o dia que eu fiquei com a consciência pesada que eu fiz com a minha avó, Dadinha. Meu Deus do céu, com a avó não. Eu liguei pra ela e falei assim, ô, senhora, dá pra ver se tem um carro verde aí na porta? Tadinha. E ela foi, lógico, né? Ela, Nossa. não, minha filha não tem. Eu falei, é porque já amadureceu e desliguei. Aí eu fiquei com a consciência pesada demais. Você Gente. foi lá confessar, não? Não, nossa senhora. Não apanhava, né, querida? Não, ela não ia bater, porque ela era muito boa. A minha avó era um ser, assim, diferenciado. Ela gostava de cuidar de todo mundo. Você não podia sair de lá sem comer um doce de leite ou um biscoito. Coisa boa. E era aquela grande pessoa boa da mesmo. paz. Eu lembro que tinha o armazém do seu Milton, era de frente à casa dela. Aquele Aham. armazém antigo mesmo, Sim, sabe? sim, que era sim, com sim. balcão de madeira. Sim, sim, sim. Aí eu falava, vó, me dá um cruzeiro aí. E ela vendia leite. E ela ia toda pacienciosa lá e me dava um cruzeiro para eu ir lá comprar os doces. Eu tenho as melhores lembranças. As minhas duas avós foram muito doces. Vocês deviam ser muito super protegida, né? Porque a família Siqueira é muito grande. A É. família do seu pai também não ficava Muito atrás, grande. né? Além da gente ser super protegido todos, né? A gente era muito bem acolhido, sabe, Beto? Então, assim, a gente sentia Uma coisa que nós esse também... amor deles, esse zelo. Igual, minhas tias, irmãs do meu pai, moravam em Goiânia. E eu tenho muita afinidade pela minha tia Sidoca, que é a irmã... Até eles falam que a gente se parece. E eu acho bom. Aí, a gente ia pra lá, eu não esqueço, é a minha memória afetiva. Ela fazia um bauru e dividia entre eu e a Hebe, que é minha prima, irmã até, porque eu nasci em setembro, ela em novembro. Então, a gente foi criada muito junto, a Cláudia também. Entendi. Ela dividia esse bauru no meio, e aquele bauru tinha um sabor que eu faço bauru hoje, parto no meio pra eu sentir esse sabor Mas dele. tá faltando alguma coisa aqui. Então, assim, a gente era muito bem acolhida. Tia Marizinha teve uma época que ela fazia bolo, né? Você lembra? Lembro. Ela faz até hoje. Ela é muito boa, habilidosa. Ela era uma das maiores boleiras da E época. doceira também. Doceira porque a ambrosia também. dela não tem igual, a marmelada dela não tem igual. Verdade. E aí, meu pai me colocou pra aprender, porque ele queria que eu aprendesse a fazer bolo com ela. Uhum. Olha, olha os professores que eu tive. A tia Marizinha era minha professora de bolo, né? Eu não o TDAH não deixou. Ela era paciençosa? Era. Minha tia Sério? Eu era. jurava que ela não tinha um pingo de Ela paciência. era muito rígida na escola. Comigo por isso, também. Por isso. Mas ela tinha paciência de ensinar. Eu, se eu não me engano, acho que foi ela que expulsou a minha irmã da escola. Aí, ó. E eu tive também a Lenita Caetano, lembra dela? Lenita Que Caetano. morava ali na ruinha ali do Trasbar ali, ó, perto do centro, naquela casinha. Eu sei, mas não tem Cê lembrado. não tem Antigamente lembrança. a casa dela era aquela casa da esquina onde é o estacionamento hoje do Dutra Bar, onde era o estacionamento do supermercado Rio Preto. Lá era aquela casona antiga. Ela era... O Dona Osor morou muito tempo lá. Sempre ficava na janela lá. Ela era prima da minha mãe. Acho que eu lembro, eu lembro dela. E aí, minha mãe, ela era habilidosa demais também, fazia unha, tudo que você imaginar a Lenita conseguia. E aí minha mãe me colocou para ensinar bordado. Aí eu aprendi a bordar com a Lenita. Só, Beto, que eu não fui uma pessoa dessas habilidades, sabe? Eu gostava mais, era dança, música, teatro. Mas é a peculiaridade dessa família. Nada, porque eu não tinha habilidade, né? A minha habilidade era outra, era pular, cantar e tal. Mas eu fiz a minha parte lá.